O que é liderança para você, Zema? Ô, Thales, liderança é basicamente você mudar o curso natural das coisas. As coisas tendem a caminhar igual um rebanho que alguém, um líder lá, nem vou dizer líder, né? Uma parte do rebanho foi num rumo, um bando ali, igual o passarinho também, os outros vão atrás, né? Certo. E acho que liderança é você falar, não, nós vamos nessa direção ali, que ali é o melhor lugar que nós vamos ter no futuro. Perfeito. Você está entendendo? E eu acho que o líder mostra para as pessoas que esse lugar no futuro é melhor. Ele precisa estar sabendo comunicar, vender. Aquilo ali é melhor, porque lá a terra é mais fértil, nós vamos plantar, a produção vai ser melhor. Perfeito. Lá nós estamos mais distante dos invasores, nós temos condição de usar esse rio aqui como barreira. Perfeito. Tem 1000 argumentos aí quando você tem um objetivo em mente. E sempre motivando as pessoas, porque às vezes a caminhada é árdua, né? Você precisa estar sempre lembrando, nós estamos cansados, é só subida até lá, mas vai valer a pena quando a gente chegar lá. E quando chegou, o trabalho não acaba. Eu falo que é um trabalho contínuo. Enquanto Sim. a gente estiver respirando, nós temos condição de estar contribuindo. Chegou lá, aí você vai ter de arar a terra, adubar a terra, colher, acompanhar, combater praga. É um trabalho constante. Ele só muda de acordo com aquela necessidade maior no momento. Quando eu assumi Minas Gerais, qual que era a grande questão lá? A parte financeira. Perfeito. Funcionário não recebia 13º, não tinha data para receber salário, era sempre um mês atrasado, E você recebia no salário mínimo parcelado. Nossa. salário parcelado, prefeito não recebia repasse, 240 mil funcionários com o nome no SPC Serasa, porque o governo descontou da folha e não pagou os bancos. Perfeito. Então era o caos completo. E tinha prioridade isso. Como é que uma pessoa vai trabalhar, desempenhar bem, se não sabe se vai receber o salário? Não tem nem Não cabeça para isso. Então, agimos na parte financeira, redução de gasto em todas as frentes, né? Podia vir daquela cidade administrativa, né? Exato. E recuperando aquilo que não estava funcionando. Nós tínhamos muitos postos de saúde fechados no interior do estado, em cidade pequena que tem só um, porque o governo não mandava o dinheiro da saúde. Então falamos para os prefeitos, pode contar que todo mês nós vamos passar a pagar agora. Então o serviço foi se recompondo gradualmente, reformar as escolas que estavam caindo, passar a dar uma merenda digna que não existia. Então foi tudo degrau por degrau. Então eu acho que você está a par do que está acontecendo. A Perfeito. todo momento a meta muda, ela é dinâmica. Sim. Entendeu? Porque aquela questão de pagamento atrasado já não acontece hoje em Minas. Estamos longe de ser um estado que tem folga financeira, mas não é mais o caos financeiro. Então acho que liderança é você estar sempre se inteirando dessa realidade e definindo quais são as metas daquele momento. E eu faço questão de fazer isso indo no chão de fábrica. Toda semana eu estou no interior do estado. Escuto prefeito, escuto vereador, escuto produtor rural, escuto empresário, vou de carro para saber como que as estradas estão, porque na hora que você toma conhecimento da realidade, é que você sabe que parafuso, que porca você tem de apertar para a esquerda, para a direita, ficar mais apertado ou não. Então é esse trabalho que parece assim de formiguinha que pouquíssimos políticos fazem. Perfeito. Porque é muito mais fácil você ficar no gabinete, no ar-condicionado, tomando cafezinho cercado de bajulador, você concorda? E a minha vida no varejo foi passada em campo. Acho que um dos grandes erros do líder, Zema, é ele ficar preso na tua sala, ouvindo só a turma que traz as boas notícias. Então não ter o contato com a realidade, não ir ali para a força de vendas, igual eu te levei, não ir conversar com o cliente. Então ele fica, como você disse, envolto de puxa-saco, que só traz boas notícias, que a gente chama de departamento de boas notícias. Isso. Então ele fica cego, né? Ele não consegue tomar
boas decisões, porque ele não tem informação. Não tem a história da Maria Antonieta lá na França? Perfeito. Não é? Exatamente. O povo está com fome, né? O que ela respondeu? Manda servir croação para eles, não é isso? Não vivia muito longe da realidade. Acha que aquilo tinha croissant em quantidade. Para todo mundo, né? Porque é a realidade que ela vivia. Inclusive, assim, se eu tivesse essa caneta um dia, tá? Eu juro, eu acabaria com Brasília. Eu falei, não, pode levar a capital do Brasil para algum lugar onde as pessoas estão próximos daquela turma que toma a decisão para pode voltar para o Rio mesmo, não tem problema não. Pode voltar para o Rio se quiser, mas assim, é muito ruim você ter uma capital que afasta a turma que tem a caneta da realidade, porque ele fica preso. O Brasil é uma cidade que você não consegue fazer nada andando lá. Difícil, né? Se você pegar carro para ir para tudo e tal, aí a turma fica ali no Palácio de Versalhes, né? Os empirucados lá, né? São a grande maioria, não todos, mas oligarcas, não são ali aristocratas, não pensam num legado, né? E aí eles estão longe da realidade, mais distantes, né? Diz que alguns deles, né, até vêm assistir jogo de futebol em São Paulo, tem que pegar o avião do governo, pega da FAB, né? Não é? O jatinho da FAB. A gente sustenta, a gente dá muita mordomia para essa turma, né? É impressionante. Mas fazer eu fiz questão, Thales, de desativar os elevadores privativos que o governador tinha lá. Eu tomo o elevador que todo mundo toma. É até bom pra você ver se as pessoas estão com a cara boa ou ruim. Você concorda? Ver se você tá fazendo alguma coisa certa ou errada, né? Frequentemente eu ando de avião de carreira. Às vezes dá para conciliar o voo de carreira com a vinda a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Brasília. É bom pra você ver como é que tá a vida real também. Pra ver se as pessoas vão te xingar ou vão te acolher bem. Você concorda? Perfeito. Não é? Então, essa convivência com o mundo real, me parece que a classe política no Brasil não faz. E eu acho que é o seguinte, só para fazer uma posição aqui, Matheus. Ter um líder potencialmente chefe de Estado, como você, Zema, que é um empreendedor, que, bom, já mostrou em Minas o que um empreendedor, um gestor, pode fazer quando assume um Estado, né? Mas ter esse gestor, esse empreendedor assumir no Brasil é mais do que um sonho para gente que gosta de política, entende de política e principalmente entende de gestão, porque eu acabei de voltar de um non-deal roadshow, né? Que é quando os bancos, a gente está numa companhia que a gente está próximo de fazer um IPO, está esperando o mercado reabrir, então eu falo com muitos fundos de equity, que são esses fundos que investem em empresas que estão para listar e são listadas. Eu falei com 10 trilhões de dólares, Olha só. Falei com 10 trilhões de dólares. Então essas pessoas, 10 trilhões de reais. Falei com o PIB brasileiro, 2 trilhões de dólares. Esses gestores, eles olham para mim e falam assim, olha, o Brasil tem os fundamentos certos, né? Você tem uma população grande, um país continental, uma nação que consome pra caramba, a gente consome muito mais do que, na média, assim, do que um europeu se comparado com a renda que o brasileiro tem, né? O brasileiro ele tem até um hábito negativo, né? Que ele consome tudo que ele tem, ainda o cheque especial, isso não é bom, mas do ponto de vista pro mercado, isso acaba sendo uma dádiva para as companhias, né? Desde que, obviamente, ele pague ali suas dívidas. Então, quando os fundos de equities olham para o Brasil, eles falam, o fundamento é certo. Então, eles me deram essa frase, tá? O Brasil tem uma mola comprimida. E que se houver uma transição para algum governo que tem uma preocupação maior com o fiscal, que vai me dar uma garantia de que eu não vou financiar só o seu débito fiscal, mas sim financiar empresas que vão crescer no Brasil, que podem gerar prosperidade pro investidor, óbvio, porque ele não está doando, ele quer extrair valor disso e, consequentemente, ali pro mercado, né? A gente acha que vai ter, cara, um rio de dinheiro pro Brasil. Mercado interno fala-se, inclusive, de bolsa batendo 200 mil pontos. É muito simples, é só ter uma transição de um governo, sair um governo irresponsável, que infelizmente é o governo que a gente tem hoje, e entrar um governo responsável. Não falar nem de direita e esquerda, falar um governo responsável. O mercado é cético, é isso que ele quer, responsabilidade, né? Nesse ponto, tendo o senhor aqui na mesa como pré-candidato aí ao executivo, quais são as medidas que você colocaria em pauta nos primeiros 90 dias de governo para que o Brasil seja percebido pelo dinheiro do mundo como um país mais responsável? Ô Thales, não existe bala de prata para resolver problema de uma empresa nem de um governo. Aqui na sua empresa, se você fala, vou fazer isso e a empresa vai para mudar de patamar, não é mentira. Você vai ter que fazer centenas de ações aqui. No governo, mais ainda. Mas primeiro, vamos aqui ser bem objetivos. O exemplo vem de cima. Eu acho que um presidente nosso tinha de dar exemplo de gastar pouco. Começar por ele mesmo, entendeu? Lá em Minas eu dispensei palácio,
dispensei 32 empregadas, eu fui morar numa casa que eu pago aluguel, tenho uma empregada e não 32 empregadas, garçom, mordomo, maître, não sei mais o que o antigo governador tinha. Perfeito. Não uso helicóptero para ir voltar a trabalhar, fui alugar uma casa perto da cidade administrativa, vou e volto em 15, 20 minutos. Então, bons exemplos contam, Perfeito. não são suficientes. Aliás, isoladamente nada que eu vou falar aqui é suficiente, mas Perfeito. em conjunto sim. Segundo, atacar a gastança. Quando um governo gasta muito, eu falo que é um efeito dominó. Primeiro vem a inflação. Sim. A inflação do Brasil até não está descontrolada, não, mas podia ser muito menor. Podia ser 2% ao ano. Está entendendo? Uhum. Que é muito melhor do que o que está hoje. Mas pior do que a inflação é a taxa de juros elevada. Exato. Eu falo que a taxa de juros elevada é um veneno, é como se fosse um veneno no organismo, porque ninguém consegue imaginar o tanto de malefício que tem. Perfeito. Primeiro ponto, as empresas param de investir. Exato. Sem dúvida. Porque quem vai pagar 20% de juros hoje? É o 15% mais o spread. Exato. É na faixa dos 20% que Sim. qualquer empresa paga hoje. Exato. O sujeito que tem 10 milhões de reais fala, eu não vou investir mais, eu vou deixar o dinheiro rendendo. Perfeito. Final do ano eu tenho 1,5 milhão aqui. Vou me pagar dividendo e deixar rendendo. Isso, sem risco, sem É isso. nada, não é? Perfeito. Agora, quando as empresas param de investir, o maquinário fica desatualizado. Exato. Com isso, a competitividade do país fica prejudicada. Por que o Brasil exporta pouco produtos industrializados? Porque a nossa empresa, as empresas nossas investem pouco. Exato. Por causa da taxa de juros elevada. Exatamente. Por que a renda no Brasil não sobe? Porque as empresas investem pouco e a produtividade também não sobe. Você Exato. concorda? Concordo. Um maquinário da década de 80 não vai produzir o que um maquinário atual produz. Temos não uma é? das piores produtividades do mundo, Exato. dos países. Exato. Então, quando um governo gasta muito, é muito efeito colateral. Agora, para culminar, além disso que eu falei, ainda tem um lado social. Quem é que está pagando a conta desses juros altos? É o sujeito milionário que tem lá milhões aplicado ou é o endividado humilde? É sempre o pobre. É sempre o pobre. Inflação Esse é o imposto governo, mais eu terrível que tem pro falo pobre. que ele é a maior hipocrisia possível. Ele fala que está fazendo programa social, É. que está distribuindo renda, mas os juros está fazendo no sentido inverso muito mais do que ele qualquer programa social. Eles estão distribuindo renda, só que ao contrário, né? Tá É, Dos distribuindo pobres pros para os ricos. ricos. Né? A dívida pública do Brasil hoje, a ordem de grandeza é 7 trilhões. Perfeito. 15% ao ano é 1 trilhão. Perfeito. Nós estamos dando 1 trilhão para os ricos É, sim. e tirando dos pobres. 7% Tá do entendendo? PIB. Só para pagar custo da dívida. Exatamente. Então, então você tende a atacar isso. Então eu falei, exemplo, gastança, que aí você ataca a taxa de juros, ataca um punhado de coisa. Perfeito. Precisamos também combater o crime, principalmente o crime organizado. Uhum. É cada vez hoje a maior preocupação do brasileiro é a questão da violência. Ninguém aguenta mais, né? Você tá no trânsito, você tá tenso, você vai chegar ali um sujeito com uma moto, apontar uma arma para você. E eu fui a El Salvador e vi lá, Otales, um país que reduziu a criminalidade, os homicídios em 99% em 3 anos. É mais seguro que os Estados Unidos. Você que viaja Europa. muito, uma hora desce lá para você ver. 300 mil salvadorenhos que tinham ido para os Estados Unidos voltaram. Criou um problema habitacional lá agora no país. Não, eu sou fã do Bukele. Eu acho que ele deveria ser um modelo a ser seguido. E sabe por que lá caiu 99% a taxa de homicídio? Sabe qual foi o milagre, a genialidade deles lá? Botar Prender vagabundo. bandido. Botar vagabundo na cadeia. Fizeram o SECOT, Centro de Confinamento de Terrorista, tá lá, não sei se é 15 mil, 20 mil assassinos e a população aplaudindo, rindo. Eu fui em diversas comunidades lá, conversei com gente humilde, dono de mecânica, dona de casa, estudante, dono lá do barzinho, da padaria, eles falando, antes eu era extorquido aqui todo dia. Qualquer comércio lá tinha de pagar $300 por crime organizado. Eles chegavam, você tinha uma casa lá, eles falavam para você, sai dessa casa. casa. Mas dá desespero, porque tipo, É máfia. eu lembro do Rio de Janeiro também. Então, enfim, tudo hoje assim. no Brasil nós temos 23 milhões de brasileiros que moram, que vivem desse jeito. Área controlada pelo crime. Não é o Estado que está lá, não é a polícia. É o crime que cobra pela internet, pelo gás, pela energia elétrica, pela água.
eles não precisam mais de droga. Droga para eles hoje é um negócio pequenininho. Sim. Então, precisamos atacar o crime. E além disso, nós fazermos aí as reformas administrativas e políticas que nós comentamos agora há pouco. Eu acho que se o Brasil caminhasse nesse sentido, o mercado já ia falar o seguinte: esse país aqui é viável, dá para reduzir muito a taxa de juros.